Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira à noite, logo depois do empate entre Vitória e Cruzeiro, de 2-2 emocionante, que marcou o fim da rodada 23 do Brasileirão da Série A. E eu aqui vim trazer para vocês vencedores e perdedores dessa rodada, com 5 destaques positivos e 5 destaques negativos. Então já deixa o like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e dê aquela força divulgando esse e os demais vídeos do canal. Tem vídeo de Série A, vídeo sobre Série B, Série C, Série D, futebol paulista, tem futebol feminino, tem de tudo um pouco por aqui. Então, bora lá, começando pela parte boa, falando dos vencedores da rodada. A gente tem que iniciar pelo Botafogo, porque venceu o clássico do Flamengo, era um confronto direto. O Botafogo vai a liderança do campeonato, depois da vitória do Fortaleza, e a equipe não só venceu o Flamengo, como venceu com muita autoridade. Foi um 4-1 sem tirar nem pôr, um 4-1 merecido e que sinceramente poderia ter sido mais. Se não fosse a partida do Rossi, o Flamengo poderia ter sido com uma derrota ainda pior do que o Newton Santos. O Botafogo perdeu bastante gols e um resultado assim impactante que manda um recado ao Palmeiras no jogo de quarta-feira, o que aumenta ainda mais, né, a expectativa para estudar na Libertadores, que mostra como o Botafogo vem forte em busca do título brasileiro, escapou no ano passado, especialmente por toda a qualidade que reúne do meio para frente, né? Luiz Henrique jogando muita bola, você tem chegado no Almada, que é um ótimo jogador, e o Jesus em ótima fase, Savarino fazendo um bom campeonato brasileiro, você tem Matheus Martins saindo do banco, sendo um bom reforço, e tem o Tiquinho Soares sendo um cara para o segundo tempo ali, pode ser importante também. Isso que vai ter o Júnior Santos voltando mais para frente. Então, do meio para frente, um timaço. Tem o Alan na volância, Marlon Freitas jogando bola, e tudo mais. Vitória mais do que merecida do líder do Brasileirão, o Botafogo, que ainda ajudou a dar um pouquinho de crise no lado do rival. Já que eu falei do Palmeiras, tem que citar ele também. Outro grande vencedor da rodada, venceu o outro clássico. Venceu o São Paulo 2-1, gol no último minuto. Assisti esse jogo com uma amiga palmeirense. Eu não estou separando os dois times, então eu tava só ali curtindo o futebol mesmo, num bar aqui da cidade. E, pô, atuação melhor que o Palmeiras vinha tendo, né? Ainda não é aquele Palmeiras que a gente já viu sob o comando do Abel, mas já foi uma atuação um pouco melhor. Foi um time que mereceu mesmo vencer. Isso é importante, né? Acho que se tivesse terminado com empate, pensando no jogo de volta contra o Botafogo, seria mais um golpe assim, na moral mesmo da equipe. E essa vitória no último minuto, do jeito que foi, trazendo o torcedor ainda mais junto, acho que aumenta ainda mais a expectativa e faz com o Palmeiras ainda mais confiante nesse jogo de volta contra o Botafogo. Sem contar que são de tabela mesmo, um confronto bastante direto ali entre Palmeiras e São Paulo. E com isso o Palmeiras consegue descolar um pouco do São Paulo e mantém ali próximo de Fortaleza e Botafogo. Falando do Fortaleza, hora de falar do outro time da parte de cima da tabela. Grande vitória do Leão, né? Foi buscar ali uma vitória fora de casa contra o Red Bull Bragantino no finalzinho. Grande resultado, 8 vitórias nos últimos 9 jogos e mais um empate. Que momento espetacular viu o Fortaleza sob o comando do Vojvoda. E assim, tem que tratar como candidato real ao título, porque a equipe está jogando para isso e está conseguindo resultados para isso. Um time muito certeiro e quando tem oportunidade está sabendo aproveitar muito bem. E sabendo se defender. João Ricardo fazendo um grande campeonato, Lutero e Pochettino, uma ótima dupla. Mais à frente, o Breno Lopes foi um ótimo reforço também, se encaixou muito bem no time e sensacional, o Fortaleza brigando por esse título brasileiro, brigando pela sua liderança e conquistando vitórias que até então pareciam inimagináveis ou fora de alcance. Eu não falo necessariamente desse jogo, mas mais um grande resultado que mantém o Fortaleza ali na parte de cima e faz o Fortaleza abrir um pouquinho para cima do Flamengo, né, até pela derrota do Flamengo, então tem esse lado importante também. Você abre um pouco de um concorrente direto. Mantendo ainda na parte de cima da tabela, tem que citar o Bahia, que conquistou um grande triunfo fora de casa contra o Grêmio por 2-0. O Alfredo Jaconi lotado em Caxias para apoiar o Grêmio. Um Grêmio que vem animado depois de vencer o jogo de ida contra o Fluminense na Libertadores, que vem se recuperando aos poucos no Brasileirão, hoje está fora da zona de rebaixamento. E o Bahia mostrou autoridade, mostrou força. É algo que eu já tinha criticado em outros momentos do Bahia, essa falta de conquistar esse tipo de resultado, de ir lá fora, pegar um estádio lotado, um adversário grande, e ir lá e conseguir o triunfo. E a equipe foi, além do ex, estralando, né, 2 gols do Tassiano, jogador ex-Grêmio. Um grande triunfo do Bahia, que se mantém próximo, né, aproveitando o São Paulo perder, o Flamengo também, o Cruzeiro empatou. Então a rodada foi boa para o Bahia. Ainda tem esse lado, além do triunfo de 2-0, tem essa parte da tabela que também foi muito favorável para a equipe baiana. E o último vencedor,
tem que se falar dele, né? Jair Ventura, bote respeito no nome de Jair Ventura. Grande resultado do Juventude, indo até Curitiba, venceu o Atlético lá, sobrevivendo à pressão, o goleiro Gabriel aparecendo bem. Resultado enorme do Juventude, que combinado, por exemplo, com Vitória, Corinthians e Fluminense não ganhando na rodada, faz com que o Juventude aumente a sua vantagem perante a zona de rebaixamento. Hoje é um clube que está muito mais olhando para o meio de tabela, uma posição mais confortável, do que exatamente preocupado com o Z4. É óbvio que a briga, até conseguir escapar de fato, é contra o rebaixamento, mas ainda assim, um momento muito bom. O Juventude teve uma pequena oscilação pós saída do Roger, chegada do Jair Ventura, mas a equipe vem cada vez mais se encontrando. E assim, o Juventude está nas quartas da Copa do Brasil. Eu estou gravando esse vídeo antes do sorteio, ou seja, dependendo do chaveamento, até pela posição na tabela, a situação, os pontos que a gente vem fazendo, dá para focar um pouco mais na Copa do Brasil, dá para sonhar assim, chegar mais longe ainda e nessa competição, dependendo do chaveamento, uma semifinal, que sabe até mesmo uma final. Mas grande resultado lá em Curitiba, 2-1, Nenê marcando pela segunda rodada seguida, gostou do nosso querido Nenê gostou dessa área de marcar gols, 43 anos e ainda marcando, uma das referências, né, liderança dessa equipe de Juventude, que faz uma ótima Série A até aqui. Agora, hora de falar da parte negativa, falar dos perdedores da rodada, iniciando pelo Flamengo, porque não basta você perder o confronto direto, é a maneira que perdeu, tomando um 4-1 e tomando um 4-1 mais do que merecido, um time defensivamente muito frágil, pouco esperado no ataque, muito dependente de individualidades, perdendo jogador por lesão, Arrascaeta. A atuação no meio de semana da Libertadores não foi tão boa, então você já tinha expectativas sobre como seria a atuação nesse confronto direto contra o Botafogo, e dá para dizer que se o Flamengo for eliminado pelo Bolívar, a situação do Tite vai ficar uma pressão danada. Não acho que vai ser demitido nem nada, mas vai começar a ter uma gritaria contra. A gente já vê até alguns setoristas que são até um pouco ligados ao diretor do Flamengo, começando a criticar mais forte o Tite, o trabalho dele. Mas assim, foi decepcionante a maneira como o Flamengo entrou. Tudo bem que tem os desfalques, isso pesa contra na parte física, mas ainda assim esperava um pouco mais de resistência, especialmente defensivamente, né? A última vez que o Tite, sob o comando de um clube, tomou 4 gols foi naquele Corinthians e Português de 2013. Ou seja, algo completamente anormal que aconteceu dentro da carreira do Tite. E assim, foi 4 porque o Rossi jogou bem, por exemplo, poderia ter sido mais. Mas uma atuação decepcionante do Flamengo, sem contar que perdeu um clássico, confronto direto. Aumenta ainda mais a desconfiança para esse jogo de volta contra o Bolívar e é tudo que o Flamengo não precisava. Quem também perdeu dois perdedores aqui, você tá tudo Grenal, né? Pô, rodada péssima para ambos. De um lado o Grêmio jogando no Jacone, perdeu ali pro Bahia, 2-0. Era uma oportunidade do Grêmio fazer um resultado ali, nem se fosse um empate pelo menos, até que o Bahia faz um ótimo Brasileirão, assim, somar pontos em casa e, sabe, ir com uma moral ainda mais em cima para a decisão contra o Fluminense, mas a equipe jogou mal, não conseguiu bater de frente com o Bahia, uma derrota decepcionante, que joga um pouco de balde de água fria na animação do torcedor, que pós-vitória contra o Flu estava mais animado no clube, parecia que pode engatar uma sequência, e levando um pouco de dúvida para esse jogo de volta, beira Libertadores e ainda mais questão da tabela, né? O Grêmio acabou desperdiçando a oportunidade de abrir um pouco mais de distância da zona de rebaixamento e ainda se mantém próximo ali do Z4. E o Internacional, assim, o Inter tem vários jogos a menos e tal, mas é impressionante a força que o Inter está fazendo para entrar nessa briga contra o rebaixamento. A força enorme. Eu acho que talvez ele não consiga mesmo assim, mas assim, se bater palmas, né? Ó, meus parabéns para os envolvidos, porque que força, conseguiram perder para o Atlético Goianiense, que não estava vencendo ninguém no campeonato, e o time jogando mal. O trabalho do Roger até aqui no Inter é ruim. Tem toda a questão de extracampo, perdendo jogadores, os problemas financeiros, o clube vem passando e tal, mas assim, tá jogando menos do que pode, e se o Roger não começar a dar jeito, olha, a batata dele vai assando. Até porque ele tem um contraste ruim, que é o Juventude bem ali com o Jair Ventura agora, conquistando boas vitórias, se mantendo bem sem ele. Enquanto o trabalho dele no Inter não consegue decolar, o time não consegue jogar bem. E assim, tem jogos a menos, mas os jogos a menos não são fáceis, pelo contrário, são só pedreiras. E é um time que, cara, se não tomar cuidado, não começar a reagir, pode perigar e pode entrar nessa briga ali no nervosão com Corinthians, Fluminense, Vitória, entre outros. E assim, pela situação do Inter, tanto dentro, também pelo extracampo, eu acho que esse é um time que, se entrar de vez nessa briga com o rebaixamento, vai sofrer. Vai ter dificuldades para um pouco para se livrar dessa ameaça. Então tem que reagir o mais rápido possível para afastar qualquer tipo de risco
de entrar na briga contra o rebaixamento. Já falei da dupla Grenal e também do Flamengo como perdedores. Hora de falar também do Vitória, né? O jogo que acabou agora de segunda noite, o último jogo da rodada, porque jogando em casa, abre 2-0, o time tá jogando bem. Aí o zagueirão Neres me erra um domínio, me é expulso. E aí a coisa começa a desandar. O time até estava resistindo. Aí no segundo tempo, o Diné não acha aquele gol para iniciar. Aí depois tem o segundo gol, polêmica de arbitragem. Para mim deveria ter sido anulado. Arbitragem que, aliás, péssima, né? Porque no primeiro gol do Vitória fez uma cagada enorme. Porque apitou o pênalti antes do jogador do Vitória finalizar para dentro do gol. Deu sorte a arbitragem, porque o Oswaldo marcou, mas mais uma partida manchada pela arbitragem brasileirão. E o Vitória, putz, tem que se lamentar demais, né? O time tá brigando com o rebaixamento. Se o Vitória ganhasse, ia dormir fora da zona de rebaixamento, ia jogar o Corinthians para dentro dela. A equipe faz 2-0, tava jogando bem, pô, merecendo esse resultado contra o bom time do Cruzeiro. E ainda assim, não conseguiu sair com os 3 pontos. É bastante decepcionante pro torcedor que levou um bom público no Barradão. E parecia que ia ser uma noite diferente e no final deu tudo errado para a equipe baiana. E para finalizar o perdedor, a dupla aqui, ó, Fluminense e Corinthians. Eu coloco o Fluminense mais como perdedor, porque jogando em casa, mas apesar de uma equipe lidando bastante com desfalques, né, é importante dizer. Mas uma rodada ruim para ambos, que viram outros times ganhando, porque poderiam ter vencido e saído um pouco da zona. São dois times que não conseguem se descolar do Z4, que têm dificuldade de vencer jogos, especialmente o Corinthians. O Corinthians, o Ramon Dias, são 6 empates em 10 jogos, até aqui no total. E um resultado ruim para ambos, né? Ambos estavam precisando desses 3 pontos. Confronto direto era a chance de você também ferrar o seu adversário aí na briga contra o rebaixamento. O Fluminense não conseguiu fazer valer esse mano de casa. E o Corinthians, putz, de novo, né? Não consegue os 3 pontos. Impressionante a incapacidade que o Corinthians tem de aproveitar as oportunidades e de conquistar os 3 pontos. Destaque o Souza, o Neneca, que evitou a derrota do Corinthians, mais uma grande partida dele. Mas é isso, pessoal. Esses são os meus destaques positivos e negativos da rodada. O espaço é livre para você nos comentários concordar ou discordar, deixar suas opiniões. E também peço para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também dar aquela força divulgando para ajudar quem está começando. Muito obrigado por quem veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.